Olá. E a dupla Grenal, aliás, a dupla Grenal e mais o Juventude, conheceram seus adversários na próxima etapa da Copa do Brasil. Diogo Botti, o Internacional pega o Fortaleza. Todo jogo pro Inter é difícil agora. Todo jogo. Se botar ali o Gaúcho do Iguaçu, que recentemente perdeu pro Guarani de Bagé, o saudoso, né, vai ser complicado. O Guarani de Bagé é campeão, né? Sempre, né? É muito bom esse Guarani de Bagé. Muito bom. Segue tua frase. Eu ia dizer, né? Então o Internacional pega o Fortaleza, o Juventude vai pegar o São Paulo e o Grêmio encara... Atlético Paranaense. Que é o... Bom, o Juventude tem o desafio mais... confronto de Série A aí, né? Eu acho que o Grêmio é um confronto mais equilibrado. O São Paulo, eu acho que a questão da vida do Juventude é um pouco bem mais difícil, né? Mas e tem a vida do Inter aí, que a gente nunca sabe o que vai se apresentar, né? Em que condições vai chegar o Internacional nessa partida da Copa do Brasil. Apesar do adversário ser o mais fraco da outra chave, que eram 2 potes aí, os times que entraram da Libertadores e tal, e o Internacional, que foi o 5º do ano passado, entraram nessa fase da Copa do Brasil e somaram as equipes que já haviam vindo em classificações maiores. O certo é que o Inter aí não sabe como é que vai entrar nessa partida, que condições, que moral vai ter para enfrentar o Fortaleza, e dá para lembrar aí que o Ceará já veio aqui no Beira-Rio, acabou ganhando o Internacional 2 vezes, ganhou aqui dentro do Beira-Rio e ganhou depois o jogo da volta. Tem uma questão de torcida, né? Porque os nordestinos lotam o estádio lá, né? É o Castelão lá, né? Isso. Não tem como. Falou em Ceará, né? Em Ceará. O Ceará veio aqui, agora lembra? tem... Em Ceará, né? Não, e agora o Internacional, coincidentemente, Ela compra. anuncia o Ceará, né? Ceará, né? Repatriando. Guri novo, né? 36 anos. Eu achei que ele vinha pra trabalhar com o Yarley. Mas jogar lateral. Mas ele é bem mais novo que eu, tio. Acho que vai. Tem umas coisas de convicção aí que o Internacional faz. Cara, o Internacional tem todos os indícios, assim, que vai esse ano amargurar uma segunda divisão, porque o jeito que tá se lidando com o futebol hoje é brinquedo, assim, sabe? Parece que é carrinho e tal, Lego, Playmobil, aquelas coisas. Porque não pode ser sério, sabe? Tipo, aí tu tá numa situação crítica na tabela de classificação, num momento péssimo, a 3 pontos da linha de abaixamento, e tu contrata um lateral de 36 anos. É pra que isso? Tá, mas ele não vai conseguir botar essa bola que tá faltando lá, chegar lá na área do adversário que o Colorado precisa? Mas talvez tu não tenha chegado nos 36 anos ainda, mas... Não. Tipo... Não me lembro quando eu fiz 36. Cara, tu olha ali os guri que estão jogando, por exemplo, o próprio Willian, que é o titular da função ali. Por favor, o Inter vai ter que fazer um esforço danado, como muita gente faz aí. Tá fazendo. Pra ir pra segunda. Tá fazendo. Porque tá danado. Tá fazendo. O América jogar contra o Grêmio. Tu acha que o Cruzeiro vai ficar na zona de rebaixamento no tempo? Não. Alguém tem que ocupar o lugar dele, né? Vai ter que ocupar. E tu olha ali, Ponte Preta não dá pinta que vai cair. Botafogo cometeu o crime e ganhou do líder. Botafogo tá nessa questão de ascensão. Atlético Paranaense não dá pinta que vai cair. O Curitiba tá naquela meia boca. Santa Cruz talvez se junte ao América Mineiro. De resto, não há hoje uma equipe jogando tão pouco futebol quanto o Internacional. Não tem hoje no Campeonato Brasileiro. Se pegar ali zona de baixo, o próprio América Mineiro crespou pra vida do Grêmio. Podia ter ganho o jogo lá em Minas Gerais. Não ganhou porque é incompetente mesmo, porque faltou bola. Mas tu olhar o resto ali, o Santa Cruz, o Inter perdeu pro Santa Cruz. Então, tipo, na condição que tá hoje, na falta de ambição que parece ter os jogadores do clube, e que o Falcão não conseguiu remobilizar e botar a sua cara dentro do time, o Internacional aí vai a ladeira abaixo sem freio. Né? Então, se tu analisar hoje, vai ter mais 2 rodadas para fechamento do turno. Se perder as 2 rodadas, o que não é nada impossível, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora, cara, começa a analisar sim a zona de rebaixamento e capaz de terminar essas 2 rodadas já lá. Sim, porque aí são 6 pontos, mais 6. O Internacional já disputou 27 e ganhou 2, né? Nos últimos, né? Pelos 2 empates. Parece que toda a conta do ano passado que o Inter ganhou o jogo de 1-0 está sendo cobrada agora. Né? Quantos jogos o Inter já perdeu de 1-0? Foi o Grenal, foi o Palmeiras, foi o Corinthians. Acho que a conta do ano passado, a conta do Vitinho aí tá descontada agora. Estão se cobrando. Bom, e o Internacional joga agora, é quinta-feira, né, Diogo? Quinta-feira, o Grenal volta a campo quinta-feira pelo Brasileirão em 18ª rodada. O Inter joga fora de casa com o Cruzeiro e o Inter recebe o Santa Cruz na Arena. Grêmio, desculpa, o Santa Cruz na Arena. Falar da Copa do Brasil do Grêmio, acho que o confronto mais equilibrado, o Atlético Paranaense já ganhou do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro, jogo lá em Curitiba.
ganhou com certa naturalidade até. O Grêmio fez uma partida bem ruim, assim, como fez contra o América Mineiro. O Grêmio tem esses altos e baixos, assim, ainda bem que tá sendo mais altos do que baixos, mas os baixos realmente têm sido preocupantes, assim. Foi uma partida que o Atlético Paranaense beirava a zona de rebaixamento, mas acabou vencendo o Tricolor aí lá em Curitiba. Mas é um confronto de iguais aí. Eu acho que, apesar do momento do Grêmio, a gente sabe da questão do mata-mata, qualquer resultado, por exemplo, vitória de 2-1 do Grêmio na Arena, complica, apesar do Grêmio decidir em casa, porque tem a questão do jogo, o primeiro jogo em Curitiba, que possa ter vitória de 1-0 e tal. Então, essa questão do gol pode acabar pesando aí. A gente sabe que o mata-mata não tem, né? Assim como o próprio Juventude acabou classificando depois de empatar em 0-0 em casa, acabou vencendo lá o Paysandu em Belém e acabou avançando. Então, o Copa do Brasil tem aquela particularidade da questão de ser 2 jogos e liquidar. Mas eu acho que é o confronto mais equilibrado dessa fase aí, além de outros aí, como Corinthians e Fluminense, que ficou gente grande. Entre os gaúchos, tá dizendo? Entre os gaúchos. Mais equilibrado entre os gaúchos. Mas é um dos mais equilibrados também dessa fase de Copa do Brasil, com certeza. Porque além disso tem acho que é o Ponte Preta, o Santos enfrentando o Vasco, acho que se não me engano. É outro confronto bastante equilibrado, apesar que o Vasco está na Série B. Mas tem essa questão aí de gol fora, de momento, um golzinho aos 47, no segundo tempo. Pode acontecer, né? Mas eu acho que o Grêmio tem um caminho um pouco mais complicado aí. O Juventude nem se fala, né? O Juventude pega o São Paulo. Eu acho que o Juventude chega deu o seu máximo na Copa do Brasil hoje. E eu acho que se despede num grande momento, já tendo arrecadado uma boa grana, já pensando até em gauchão no ano que vem. E tu acha que o Juventude consegue? Eu acho que consegue. Eu acho que os 3 passam. Deixa eu achar. Deixa eu pensar, então. Não vou achar, deixa eu pensar. Porque achar é fácil. Né? E se passar, eles correm risco de confronto que nós estamos falando antes. Né? Se Grêmio e Inter passarem, é Grenal nas quartas de final. Um risco bom, né? Excelente o risco. Para a dupla é excelente. Enche os estádios. Ou tu tá pensando em perder de novo? Mas é óbvio, tio. Mas pelo amor de Deus. Mas perde toda hora. Porque tu acha que vai ter uma revolução agora dentro. Vai baixar o Santos ali e vamos voltar a ganhar. Mas, gente, o Ceará vai estar jogando, gente. O Ceará vai estar... Primeiro bota o cara no bid, depois vê se ele joga. Tá bom. Diz a música que mas a ideia não é ruim. A ideia é que o Ceará vem e bota a bola lá no Carecones lá. Tá, e o Ariel cabeça bota pra dentro. Essa ideia Nossa, a ideia é do Argel, dá muito certo. Aí quando não der, tiver marcado, que o Paulão faz isso. Vamos tirar o Falcão depois, tá resolvido o problema. O Argel não é o treinador? O Argel levou 5 da Ponte Preta lá, né? Já tava treinando no Brasil, exatamente. Que beleza. Por isso que eu gosto de amador. Por falar nisso. Tu te acalma, Diogo. Te acalma. Calma, gente. Não vou adestrar ele. Um dia ele vai gostar de amador. Um dia ele vai gostar. Que é um guri novo. Um dia, vamos olhar o jogo do Inter lá. Ele vai bem, nós vamos pro amadorzinho, bem legal. Vamos lá. O que tu quer? Eu quero os amadores, não. Coisa bonita que essa página ficou aí. Ficou bonita. Toda segunda-feira você vai ver no Jornal Informativo a página com as informações completas, apanhado do que foi o fim de semana do Amador. E aí na terça-feira o Elton vem aqui para passar também. Mas ninguém assinou essa página aí. Dados. Diogo Botti não assinou a página dele aqui, mas beleza. Nome ali. Podia ser, bota dividido. Tá bom. Pela Xavier. Vamos lá. Vamos só o resultado dos titulares, tá, pessoal? Não vai botar os veteranos começaram a jogar agora? Eu queria, vamos falar dos veteranos. Vamos falar, cara. São aqueles mais novos que eu, entendeu? São bacanas, cara. O Juventude de Lia Frank, o atual campeão, né, de 2015, venceu o Guaíba por 4-0. Isso em Teutônia. Em Estrela Arroio do Ouro, 2, Pinheiros 1. Pinheiros que eu acho que tu conhece. Sim. Né? E Estrela também, Imigrantes. Os meus velhinhos perderam. Perderam aí, tu não tá jogando ainda lá? Não. Tu só tem 36, tá? Não pode. Então Estrela também, o Imigrante, ganhou de 2-1. Aliás, perdão, o Arroio Alegrense ganhou 2-1. Que eu me empolguei aqui porque o treinador é o Ayrton Fleck, do Arroio Alegrense, tá? E Encantado União de Palmas venceu por 4-1 Estudiantes. Já pelos titulares à tarde, às 15h30, 16 horas, começou os jogos. Em Venâncio Aires, a CESP 1, a Aimoré também 1. Poço das Antas, 11 Amigos 1. E 3, 25 de julho. Em Colinas, o Ouro Verde ganhou do Rio Grandense lá por 2-1. Folgou os Amigos. Folga, Associação de Amigos.
Na chave B, pessoal, o Westfália, Fluminense perdeu por 3-0 com São Cristóvão. Em Taquari, os danadinhos lá perderam também para o Imigrante. Tá? Danadinho são amigo dele também, né? Vou lá treinar os danados. Isso. E Teutônia, Saideira e Brasil de Marques, 0-0. A Imigrante Ecas 1, Arroio Alegrense também 1. Arroio do Meio, Forquetense 0, Navegantes também 0. Brochir, Juventude 1. E 3 para o 7 de setembro. Na chave D, Cruzeiro do Sul, Caneirinho 1, Ribeirense 0. Em Lajeado, União Campestre 1. Gol do Nego, campeão municipal de Lajeado aqui pelo Internacional. Colorado 0. E Arroio do Meio, Rui Barbosa mais uma vez perdeu. Agora de 4-0 para a Juventude de Berlim. O que eu queria dar só mais um minutinho assim, bacana que foi, pessoal de Colorado, da tua cidade, estavam maravilhados como foi recebido pela União de Carneiros, né? E mandaram e-mails, enfim. Tá na minha coluna que eles mandaram para a Aslivata, e inclusive o presidente de lá, do Colorado, pediu assim, tira uma foto aqui, eu tô me sentindo em casa. Cara, isso é bacana, isso é futebol amador. É o pessoal lá da Léo Alvim, Colorado, que fica lá entrando na cidade esquerda, assim, né? O Chico mandou um baita WhatsApp aí para o presidente da Liga, o Volney, e ele me passou e alguém quiser dar uma olhadinha, olha na minha coluna de hoje, tá bacana isso aí, tem que continuar assim, né? Tu sabe que o Fredão, aquele que marcou o gol na final do Municipal aqui, é de lá também, né? Nego? Não, o Fredão, o que fez o golaço aquele, sim, aqui, no jogo aqui. Isso. Taquari só tem gente boa, né, Diogo? Só craque. Taquari e torcedor de Bagé bons também. ficam lá, né? Não, o Fredão veio pra cá também, o Fredão é bom. É bom, não ficou bom. Fica melhor, né? Bom, o Elton de Andrade conversou hoje com um cara que foi homenageado no Campeonato Municipal aqui, a Copa Gastão Valandro, né? Isso aí. Ele falou um pouquinho da vida dele. Isso aí, vamos acompanhar essa entrevista com o Gastão Valandro. Valeu, Márcio. Uma pausa aqui para vocês, para o Márcio e o Diogo Botti, e vamos falar com o Gastão Valandro, bastante conhecido aqui na região, né, Gastão? Tudo bem? Tudo bem. Bastante, né? Eu acho que sim, né? Com 50 e poucos anos de rádio, né? Jesus. A gente acaba sendo bem conhecido. Coisa linda. Antes de falar o propósito do convite que a gente fez para ele, quero colocar que o Gastão Valandro, no esporte, ele também foi fundador do Corinthians aqui de Lajeado. Do Corinthians de Carneiro, sim. Soube agora, né? Então vocês tinham uma bacana isso. O Corinthians, uma sede bacana que eles têm lá, né? O senhor também já jogou? Se me permite que te chame de senhor, é um grande Galdério, jogou amador no Juventude, no Corinthians, no 7 de Lajeado, saudoso 7, né? Sim, Alto, não digo que fui um craque, né? Mas a gente corria um pouco, mas né? Jogou. Então eu tive, em algumas épocas aí, correndo pelo Juventude em Forqueta Baixo, que foi a minha terra, ali pertinho da minha terra, né? Que é Barra do Forqueta, Arroio do Meio. Depois ajudando a fundar o Corinthians de Carneiros. E também atuando pelo 7 de setembro aqui do bairro de Moinhos. Tá certo. E só para vocês terem uma ideia, em 1962 ele começou na Rádio Independente, e o teu chefe quem é que era? Oswaldo Carlos von Levan, o meu mestre, né? O meu mestre. Era nosso Deus aqui, né? E por ter sido gerente na época, né? Nunca deixou de me conduzir assim, né, no trabalho, passando os ensinamentos que ele já tinha, né, passando para mim, foi realmente assim o braço direito meu, o Oswaldo, incrível, né, uma pessoa fora de série. Legal. O que agora voltando, antes de chegar ao campeonato, a grande homenagem que ele foi, e merecido a homenagem que foi, só quero dizer assim, a Belém do Pará lá, a Luciana e Papão, tá aqui a camisa, mandaram para mim, estou usando, tá bom? Beleza. Gastão, na sexta-feira, né? Sexta passada foi a entrega dos troféus, foi sexta? Na quarta-feira. Na quarta, perdão. Quarta-feira à noite no Clube dos 15. O tempo passa tão rápido. No Clube dos 15. E Campeonato Municipal de Lajeado 2016, Copa Gastão Valandro, o que poderia falar? Da homenagem, que eu acho que é uma homenagem fantástica, a gente fica... Assim, Elton, não vou te dizer que seria merecedor, né, dessa homenagem, mas como a gente atuou muito no futebol amador e a gente auxiliou muito, né, as equipes amadoras
aqui da nossa região, principalmente na época que tinham mais dificuldades na comunicação, a gente auxiliou muito contratando jogos para as equipes do interior, talvez por isso a indicação do meu nome, né? Mas o campeonato amador deste ano, que usou o meu nome, acredito que tenha sido um bom campeonato, né? Tenha sido, pelo menos, eu não tive a oportunidade de assistir a todos os jogos, é impossível, né? Mas é uma boa parte deles, inclusive semifinal e a final, estive presente e recebendo sempre muitos cumprimentos pela indicação do meu nome ao campeonato, né, o que realmente me deixou assim muito alegre, e tive a oportunidade, através disso, de reencontrar muitos amigos que há tempo a gente não via, através dessas competições, né, deste campeonato. Sim. Então foi realmente, eu acho que alcançou os objetivos, a promoção da Lilafa, né, de parabéns pela sua organização, pelo pessoal que trabalha, buscando também o melhor do futebol amador, né? Muito interessante. Parabenizo os organizadores, foi um bom campeonato, foi muito bom. E para nós, Gastão, foi um prazer em revê-lo e está o teu nome nesse campeonato. Foi bacana, assim, quando a gente escrevia, botava na coluna, coisa assim, bacana. Gastão, eu conheço esse cara, eu ouço esse cara. Muitas pessoas, inclusive, antes de ter sido iniciado o campeonato, através da divulgação, tanto do informativo como de algumas emissoras, né, o campeonato com o meu nome, ligaram, muitas até pensando alguma coisa. Posso? Né? Não, mas como eu estou aqui, estou vivo aqui. Estou tranquilo. Então, elogiando aqueles que organizaram esse campeonato por terem indicado o meu nome em vida, né? Fazendo uma homenagem em vida, o que realmente eu acho muito interessante e acho que é válido realmente, porque a pessoa está vivendo aquele momento, né, Elton? Sim. Porque depois que tu partiste, tudo bem, é nome de rua, sei lá, é tanta coisa, né, que pode acontecer. Mas o bom é tu ter vivido essa homenagem em vida, né? Bacana. Então foi muito interessante e realmente para mim foi maravilhoso. Foi fabuloso. O teu discurso lá foi bacana, né? Realmente eu não sou de dar discurso, né? Sempre tive assim, olha, né? Não gostei. Eu me sinto bem com o microfone na mão, fazendo perguntas, né? E sempre narrei muito futebol tem um também. Embaixo, tem um de lapela aí, fica à vontade. Exato. Então, realmente não sou de falar muito, né? Tenho dificuldades, mas com o microfone na mão a gente se transforma, né? Então, lá na oportunidade, eu falei aquilo que veio na mente, assim, na hora, né? Que me veio à memória, e talvez outros detalhes poderia ter citado, acabei esquecendo, assim como havia esquecido no meu currículo de citar o Jornal Informativo, né? Onde eu tive colunas, né? Por um bom período, alguns anos eu tive coluna de esportes aqui no Jornal Informativo no início, né? Acompanhei o início do Jornal Informativo, o Oswaldo sabe muito bem disso, sempre fui um colaborador, né? Inclusive fazia as reportagens e fazia a própria fotografia, era eu que revelava. Tinha uma salinha aqui na época, então eu fazia a filmagem e depois revelava as fotos e escolhia as melhores para colocar na minha coluna. A Helena sabe muito bem disso, né? Na época a gente tinha realmente muito mais dificuldades do que é hoje, né? Hoje está bem mais fácil de se trabalhar, né, Elton? É verdade, está bem mais fácil mesmo. Mas o final do campeonato foi eletrizante, né? 2-2. Foi muito bom. E eu acho que não deixou nada assim que pudesse denegrir, por exemplo, a arbitragem ou a organização do campeonato, né, Elton? Eu acredito que chegou a um bom termo, afinal. Não, né? Tranquilo. Há poucos a gente entrevistou aqui o presidente do Conservas, que teve aquele problema com o Guarani, parece. Perfeito. Né? Mas aquilo foi superado e espero que siga, porque os dois últimos jogos, os dois jogos finais, até o presidente achou que estava porque o Sírio ou União Campestre, não, União de Carneiros, é um timaço, né? Muito bom. Muito bom. Mas realmente não atuou bem nos dois jogos finais, né, Elton? Você acompanhou também? Acompanhei também. E sabe disso, né? Tanto no São Cristóvão como lá em Carneiros. E eu falando antes do jogo lá em Carneiros com a direção, com alguns diretores do União de Carneiros,
eles próprios já diziam que seria muito difícil reverter. Que estranho. Não estavam acreditando muito, pelo menos foi o que colocaram para mim, né, Elton? Que não esperavam que pudesse... Mas sempre o último jogo, o último campeonato, parece sempre o melhor, né? Ah, com certeza, né? Que atrai mais público, né? É muito mais pessoas participando. Está falando do último jogo, né? Exato. Mas eu estou falando assim, às vezes parece que a final do campeonato de Lajeado deste ano foi melhor que a do outro. E assim... com certeza. O pessoal estão jogando muito mais. E o que me impressionou bastante, Elton, também foi a presença do público nos jogos, né? É verdade. É um bom público sempre presente, né? E sempre com jogos do Grêmio e Inter às 4h, mesmo também, assim o pessoal chegava. Né? Exatamente, mesmo assim chegava. exatamente. Mesmo assim chegava a gurizada. E agora, Gastão? Agora estamos aí, né? Seguindo a nossa vida de aposentado. Larguei há pouco o rádio também, né? Dando uma tréguazinha no rádio, apesar de gostar, e quem sabe amanhã ou depois eu possa estar voltando. Não faltam convites para voltar para o rádio. E a gente está estudando, de repente a gente pode voltar. E na minha vida assim, particular, a gente tem um convívio muito bom com alguns amigos lá pelas Barrancas do Rio. Tu tem acompanhado talvez pela página do Face, que a gente posta muita coisa, né? Temos um grupo musical, animamos quase sempre às sextas-feiras de noite, uma festinha ou outra, sem custo, né? A gente faz por prazer realmente. Só sem custo por enquanto, tá, pessoal? Então, é a vida que eu levo e que realmente me dá um prazer muito grande, viu? Mas me dá um prazer muito grande. falando de músicas gaudérias. Não, a gente faz como se diz, né? De tudo um pouco. Como é que é o nome? Os Barranqueiros. O grupo Os Barranqueiros, porque foi criado lá nas Barrancas do Rio Taquari. Quem é que atua? Aí eu sou o gaiteiro, faço a parte e também encaminho todo o repertório, né? Faço toda a programação. Tem o Gilberto Blatt, que é aqui, residente aqui no bairro Florestal, que é o baterista, nosso baterista. Tem um ritmista, que é o Walter Macedo, de São Miguel, Cruzeiro Sul, e faz um vocal também. E além disso eu tenho o meu parceiro que faz dupla comigo para cantar, que é o Carruíra, apelido Carruíra, Antônio Drebes, que é natural de Palanque, e outro colega dele também, que é o guitarrista também, que é de Palanque. São dois amigos lá de Palanque que integram o nosso grupo. E a gente intitulou Os Barranqueiros porque criamos ele lá nas Barrancas do Rio. E lá é que a gente faz as confraternizações e espero um dia tu poderes ir também lá confraternizar conosco, comer uma comida de panela lá. Nessa época agora, boa feijoada, né? Uma rabada. Enfim, tem tanta coisa boa que a gente pode preparar. Que coisa linda. Só vocês quiserem, seja amigo dele no Face para vocês verem que ele apronta aí, né? A gente tem, de vez em quando a gente coloca alguma outra música assim para o pessoal conhecer o grupo, né? E se fala muito de futebol nesses grupos? Também. Tem gremista, tem colorado, né? Tem. Se bem que não se discute, né? Não se discute. Não, a gente conversa e tal, o teu time hoje não foi bem e tal, mas sempre numa boa, né? Porque eu sou gremista, não sou fanático, a minha esposa é colorada. Coisa né? boa. Ela é mais fanática do que eu também. pelo Internacional, é mais fanática pelo Internacional do que eu pelo Grêmio. Tem um neto que é palmeirense doente, né? Então, assim, se divide, né? O pessoal se divide. Como é que esse paulista virou palmeirense? É interessante, né? Eu, quando pequenininho, eu trouxe de Minas Gerais, estive uma ocasião lá, e trouxe para ele um fardamento completo do Cruzeiro, porque na época eu tinha muita admiração pelo Cruzeiro, né? Trouxe para ele, ele vestiu e tal, e de repente, agora já com mais idade, ele passou a ser palmeirense. Já foi várias vezes a São Paulo, assistir jogos lá, conheceu o antigo estádio do Palmeiras, que era o Palestra Itália. Né? E Porto Alegre, agora há poucos dias, quando o Palmeiras atuou diante do Internacional, ele foi assistir o jogo. Ele tem alguns amigos que fazem essa permuta, né? Quando tem jogos aqui, ele pega o pessoal lá no aeroporto e tal. Então tem uma amizade muito grande. É isso aí, pessoal. Gastão Novalanto falaríamos um monte, muito mais, mas teremos outras oportunidades. Satisfação e parabéns pelo programa, Elton, e mais uma vez agradecido a segunda vez que tu me dá a oportunidade essa oportunidade de poder conversar com os ouvintes, né? Então, realmente eu fico muito alegre e agradeço pela amizade que a gente tem também. Sempre teremos, se Deus quiser, tá bom? Diogo, Márcio, até mais. Bom, feito o papo,
nós vamos pensar já nessa rodada de agora, mas também amanhã é quarta-feira, é o dia que as mulheres entram em campo, hein? Eu vi uma entrevista, não lembro mais qual, eu acho que foi no Jornal da Globo da Noite. Uma jogadora bonita pra caramba, a única mãe entre as jogadoras do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Lindona, ela, e amanhã vai estar às 4 da tarde em campo. A brasileira entra em campo aí. Começa a Olimpíadas oficialmente no dia 5, com a abertura lá no Maracanã, aquela festa toda bonita que a gente já sabe. Mas aí a abertura do futebol um pouquinho antes. Amanhã começa o futebol feminino e na quinta o futebol masculino aí contra a África do Sul. Neymar e companhia aí em campo. Mas quarta-feira também é dia da LAF. Amanhã a gente fala um pouquinho de LAF e Cascavel. Mais uma rodada pela Liga Nacional. Não que a jogadora não possa ser bonita, né? Mas é que eu achei ela ser tão bonita que valeu o destaque. Elton de Andrade, tu vai voltar na próxima terça-feira. Durante a semana ainda tem mais uma entrevista, mais uma, né? Com o Darley Cristo, Isso aí. presidente da Liga Amadora de Lajeado aqui. E já arrumou a tua agenda para acompanhar os jogos? E quarta-feira à noite estará a Lidiane lá fotografando. Tratem bem. Isso aí, Lidiane Malma, nosso fotógrafo e jornal informativo, vai estar lá acompanhando mais um jogo da LAF. E sábado eu volto, ver se dá um toque sexta aí pra eles me recolher bem. Coitado deles, que troca, né? O Gurino começou há pouco. Que Eles têm que troca. saber. Eles estão no lucro na quarta-feira, uma barbaridade. Nós voltamos na quarta, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.